Bora falar de futebol, bora falar do fim de uma novela, bora falar da apresentação do Rony que aconteceu hoje aqui na Academia de Futebol. O jogador já havia realizado 2 treinos, é verdade, mas não havia sido apresentado oficialmente, aí fica aquele friozinho na barriga do torcedor. Poxa, quando ele vai ser apresentado, quando ele vai falar como jogador do Palmeiras, embora ele já esteja vestindo a camisa, esteja trabalhando com o elenco. Ele, enfim, foi apresentado pelo Anderson Barros, que falou sobre a insistência, sobre a vontade de trazer contratações pontuais que de fato acontecessem, funcionassem, que não fossem apostas. As apostas seriam nas categorias de base, que é o que está sendo feito, e o Anderson Barros quis deixar isso claro logo na apresentação do Rony para, claro, trazer o tom da contratação, de que é uma grande contratação para o Palmeiras, de que o dinheiro investido é realmente muito grande e já não é uma aposta, por ser um jogador que já fez 2 anos muito bons no Atlético Paranaense, um foi campeão da Copa do Brasil, o outro foi campeão da Copa Sul-Americana. Bom, os destaques da apresentação do Rony são muito tranquilos. Por quê? Porque o Rony não quis se envolver em polêmica, ele não quis entrar em nenhuma possibilidade de gerar alguma repercussão negativa, como por exemplo quando foi perguntado sobre quem sabe tirar um chapéu e imitar o Dudu, já que ele é fruto de uma briga entre Palmeiras e Corinthians, assim como foi o Dudu, e o Dudu, quando fez um gol no Corinthians, tirou o chapéu. Ele foi questionado se faria isso, ele disse, não, esse tipo de coisa eu prefiro não falar não, eu prefiro dar resposta dentro de campo, não quis entrar nessa polêmica. Porém, ele já deixou claro também na entrevista coletiva que o Corinthians foi sim atrás dele. Por quê? Porque ele entregou que houve uma ligação do Thiago Nunes, técnico do Corinthians, a ele, disse que foi uma conversa super tranquila e tudo mais, e se sentiu honrado em ser disputado por 2 dos grandes clubes do futebol brasileiro. Isso mostra que é aquela história, né? Não se acredita em versão oficial, essa história de que o diretor do Corinthians fala que não queria o Rony, o diretor do Palmeiras, o Alexandre Matos, já tinha falado uma vez, deu um grande chilique aqui na Academia de Futebol com setoristas, falando que era para parar de falar dessa história de Borja, porque o Palmeiras não vai contratar o Borja, e aí 2 semanas depois ele contratou o Borja. Então em versão oficial não se acredita, isso é fácil de falar. E aí, é claro, a gente pode trazer alguns destaques, por exemplo, com relação à brincadeira que ele fez com o Luxemburgo quando foi questionado sobre o local onde vai jogar no campo. Vai jogar numa ponta, vai jogar na outra? Ele falou, vou chamar o Luxemburgo para responder aqui, até porque a pergunta foi feita em relação ao Dudu, outro jogador que também foi assunto nessa entrevista. Eu até perguntei ao Rony se ele sentia que tinha características parecidas com as do Dudu. Aliás, eu falei disso em um vídeo aqui no meu canal sobre a insistência do Palmeiras em ter o Rony, e o Rony deu uma enrolada ali na resposta, não quis falar que era parecido, mas também não quis falar que não era, e deu uma característica diferente para falar que pode acrescentar. No caso, ele disse que o Dudu gosta de receber a bola no pé e ele gosta de receber a bola no espaço, a bola em velocidade, aquela bola no ponto futuro, como muita gente diz. O Lucas Lima, por exemplo, é um cara que gosta desse tipo de jogada e está no elenco do Palmeiras, embora não esteja sendo titular nesse momento. Bom, em relação ao posicionamento, foi essa brincadeira que ele fez, e também ele fez questão de avisar que ele quer jogar ajudando o Luxemburgo, seja numa ponta, seja na outra, seja como centroavante, assim como faz o Dudu. Então ele já tem uma noção de que o espelho do Palmeiras, o espelho dele no Palmeiras, tem de ser o Dudu, até porque o Dudu é um jogador muito rápido, ele também é um jogador muito rápido, o Dudu é um atacante de ponta, ele também é um atacante de ponta, e também se espera demais do Rony, assim como se espera do Dudu que já entregou demais ao Palmeiras. Bom, falou sobre o Thiago Nunes, falou sobre seu posicionamento dentro de campo e também falou sobre a negociação com o Atlético Paranaense. Deu para perceber uma relativa, eu vou falar relativa, vou falar superficial, vou falar leve, porque ele não quis entrar em detalhes, mas deu para perceber que ele não se sentia muito confortável ao falar sobre o Atlético Paranaense, principalmente quando questionado sobre a renovação contratual. Eu mesmo fiz uma pergunta para ele em cima disso, se o Atlético prometeu algo numa conversa e no papel colocou outra, e por isso ele acabou não renovando, já que a novela parecia ter se encerrado algumas semanas atrás, quando muito se disse que ele teria renovado seu contrato com o Atlético Paranaense, e no fim das contas isso não aconteceu. E ele falou, algumas coisas não acontecem como a gente espera, houve uma reunião, mas foi tudo super tranquilo nessa reunião, a questão é que não houve um acordo, então a gente esperou para ter, claro, algo entre as 2 partes que fosse positivo, e no fim das contas essa coisa positiva que ele esperou entre as 2 partes saiu com o Palmeiras. Outro detalhe importante, ele falou que a relação com o Anderson Barros que ele tem
foi relevante nessa negociação. Qual é a relação dele? É a relação de quando Anderson Barros trabalhava no Botafogo e ele também passou pelo Botafogo, ele mesmo disse isso. Então é bem legal a gente trazer esse tipo de bastidor, que às vezes passa despercebido numa entrevista coletiva, né? Poxa, como é que o jogador recebeu o contato do Palmeiras? Recebeu de um cara que ele tem amizade, que ele tem contato, não precisa ser necessariamente uma amizade próxima, não precisa ser necessariamente uma amizade de visitar a casa, mas alguém que já fez parte da carreira dele. Isso faz a diferença de fato. Então, esses os destaques da entrevista coletiva do Rony, que vem se preparando, quer ser titular, quer jogar. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos. A expectativa é que ele apareça no banco de reservas, já que o técnico Vanderlei Luxemburgo treinou já duas equipes antes do treinamento. Estou fazendo esse vídeo antes do treinamento de hoje, mas ele já treinou duas equipes. Essas duas equipes formadas essas duas equipes pelos mesmos jogadores. A gripe tá pegando, tá enrolando a língua, gente, desculpa. Mas vamos lá, eu vou conseguir encerrar isso aqui. As duas equipes formadas pelos mesmos jogadores e o Rony só apareceu no time reserva até agora. A expectativa é que ele não ganhe a posição de primeira, entre aos pouquinhos, não diria aos pouquinhos, talvez entre no primeiro jogo, no segundo jogo, mas depois embale como titular, já que a expectativa da diretoria do Palmeiras é de uma contratação que chegue para jogar, de uma contratação que esteja em campo como titular. Essa é a expectativa da diretoria do Palmeiras com o Rony, também é a expectativa do Rony com o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo. Resta ao Rony corresponder às expectativas do Luxemburgo durante os treinamentos. Deixe seu comentário aqui, deixa qualquer dúvida que você teve em relação à coletiva, em relação à novela do Rony. Claro que eu vou curtir muito responder, vou curtir muito interagir com você, porque esse canal aqui é para isso. Bora falar de futebol.